Bom, no mesmo ano, ainda no mês de maio, no mês 5, é proclamada uma lei onde qualquer lei que venha da corte para funcionar, para valer, precisa ser aprovada por Dom Pedro. Então aqui já fica bem claro a ideia de independência. Já está muito claro. Em junho, é convocada uma Assembleia Constituinte. Ou seja, já é agendado a eleição para uma Assembleia Constituinte no Brasil. Constituição essa, Assembleia Constituinte essa, que só vai se juntar no ano de 1823, para fazer a primeira Constituição brasileira. Porém, Portugal não aceita a independência do Brasil. Portugal está, de todas as formas possíveis, tentando manter o Brasil unido. E é nesse contexto que, em setembro, mais precisamente no dia 7 de setembro, Dom Pedro I declara, de forma unilateral, a independência do Brasil. Bom, aqui vale lembrar ou ressaltar alguns aspectos, importantes. Primeiramente, a independência do Brasil não é, de forma alguma, um fato. Os brasileiros não vão dormir no dia 6 e acordam no dia 7 independentes. É um processo, ou seja, é uma somatória de fatores que ao longo do tempo encaminham o Brasil nessa direção. Então nós temos desde a Guerra Napoleônica, que faz a transferência da corte, que significa o fim do pacto colonial, que vai se desdobrar nos acordos comerciais com a Inglaterra, que beneficiam o Brasil, mas prejudicam a elite portuguesa. Em 1815, o Congresso de Viena, que vai significar a elevação do Brasil ao posto de reino, acabando, portanto, com a colonização, deixando ainda mais receosa a elite portuguesa. E em 1820, ao término da guerra napoleônica 5 anos atrás, e influenciada pelas ondas liberais, pelo pensamento liberal, a elite portuguesa entra numa revolução onde ela reivindica o fim do absolutismo português, com a monarquia parlamentar, e também a recolonização do Brasil. Elementos que, principalmente no caso da recolonização, porque a monarquia parlamentar o Brasil até apoiava, não haveria problemas em viver numa monarquia parlamentar se o Brasil mantivesse mantivesse os benefícios conquistados ao longo desse período. Porém, não é isso que ocorre. A recolonização colocaria em risco tudo aquilo que o Brasil adquiriu, toda a modernização, toda a sofisticância adquirida nesse contexto acaba sendo colocada em xeque. E é nesse contexto que a elite, para evitar uma independência popular, uma república, como vinha acontecendo nos demais países da América Latina, decide tomar a liderança do movimento, principalmente para manter a estrutura econômica do país, essa estrutura colonial, baseada na escravidão e no território. E para isso eles optam por manter a monarquia. A monarquia é, segundo eles, um símbolo de força. Então era necessário se convencer de Dom Pedro. Leva-se um tempo e em todo o ano de 1822 nós temos aí indícios de que o Brasil se tornará, mais cedo ou mais tarde, independente. Então observem a independência como processo, um longo processo. Outro dado importante também, a independência do Brasil não é pacífica como alguns a veem, tá ok? Primeiramente nós veremos que assim que a independência foi declarada,
uma série de regiões ainda sob o controle militar de Portugal entrarão em conflitos contra Dom Pedro I. Conflitos esses que só serão resolvidos quando Dom Pedro, contratando mercenários ingleses que haviam lutado nas guerras napoleônicas contra Napoleão, entrar em conflito com esses portugueses resistentes à independência do Brasil. E depois, como veremos, já no primeiro reinado, que se inicia com Dom Pedro I, nós teremos aí uma série de conflitos. A Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, que colocam em xeque a autoridade real. Então observem que, de forma alguma, a independência do Brasil foi um processo tranquilo, um processo pacífico. Bom, com isso nós terminamos a aula de hoje e até uma próxima aula, portanto.